Capítulo 3. Conhecimento é riqueza. A maior descoberta que se pode fazer é adquirir consciência de que existem em seu íntimo poder e sabedoria infinitos, que lhe dão condições para superar todos os problemas, vencer todos os obstáculos e conduzir todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todos os atributos, qualidades e requisitos para ser o dono do seu próprio destino e senhor da sua alma. Se você não tem consciência de seus poderes espirituais, será governado e controlado pelos eventos e condições prevalentes no mundo. Há uma tendência em você de se depreciar e geralmente de se autoestimar aquém de suas possibilidades. Em outras palavras, a falta de conhecimento leva-o a exagerar o valor das circunstâncias e a deixar de perceber o seu tremendo potencial interior, que pode soerguê-lo e colocá-lo no caminho elevado da felicidade, da saúde, da liberdade e da alegria de viver. Conhecimento e riqueza. Por ocasião de uma visita ao famoso templo de Delfos, nas proximidades de Atenas, na Grécia, em agosto de 1965, estabeleci conversação com a minha guia. Ela era fluente em inglês, francês e alemão, e o seu conhecimento dessas línguas interessou de tal forma uma das turistas do nosso grupo, que ela lhe ofereceu emprego como acompanhante durante sua viagem pela França e Alemanha, e também como governanta de seus 3 filhos em Nova York. O salário da moça seria de $400 mensais, além de casa e comida. Naquela ocasião, o seu salário era apenas de 100 dracmas por dia, pouco mais do que $3. Confidenciou-me a guia que tal oportunidade era como a concretização de um sonho, pois há muitos anos ela desejava ir para os Estados Unidos. O mais interessante sobre essa moça é que ela se havia acostumado a rezar fervorosamente, pedindo à Santa Virgem diariamente que ajudasse a ganhar mais dinheiro e a conseguir uma viagem para a América. Indubitavelmente, sua fé ou crença cega havia conseguido sensibilizar o seu subconsciente, provocando essa extraordinária reação. Paracelso dizia: não importa que o objetivo da sua fé seja falso ou verdadeiro, os resultados serão os mesmos. Visão e riqueza. Certa vez, fiz uma viagem à Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Grécia, a fim de realizar uma série de preleções. A programação incluía alguns dias de férias em cada país visitado. Em Cork, na Irlanda, fui convidado para jantar em casa de um jovem vendedor de vinhos e sua encantadora mulher. Não tinha mais de 24 anos e contou-me que tivera uma visão de que seria o mais destacado vendedor de vinhos da sua firma, o que recentemente viera a se confirmar. Ele fora convidado a comparecer à sede da companhia em Dublin e ali, em cerimônia formal, havia sido presenteado com um relógio de ouro e distinguido com um considerável aumento salarial por ter sido, durante 3 anos consecutivos, o primeiro dos vendedores em volumes de vendas. Todas as noites, antes de dormir, esse jovem declarava com convicção: sou o vendedor mais destacado e estou sendo magnanimamente recompensado. A seguir, via-se em imaginação sendo cumprimentado pela esposa e caía em sono profundo. Esse jovem vendedor é um ávido leitor do meu livro O Poder do Subconsciente, que transformou completamente a sua vida. É meu parente e não tinha qualquer ideia de competição com ninguém. Apenas lhe aconteceu ter sensibilizado a sua mente com a ideia de vir a ser o vendedor mais destacado. E o seu subconsciente, que é sempre responsivo, reagira de um dos seus modos peculiares e extraordinários. Os caminhos de Deus fogem à nossa compreensão. Conhecimento e oportunidade. Durante minha visita ao templo de Apolo na Grécia, chamou-me a atenção uma jovem grega com um livro embaixo do braço, que me pareceu bastante familiar. Olhando-o mais de perto, verifiquei para minha surpresa que era o milagre da dinâmica mental. Apresentei-me imediatamente e a jovem passou a me bombardear uma grande variedade de perguntas interessantes. Seu principal problema residia no fato de querer ir para os Estados Unidos. Entretanto, na embaixada americana em Atenas, foi informada de que levaria anos até que pudesse migrar,
pois a lista de pretendentes era muito grande, disse-me ela. Já usei todas as técnicas que o senhor recomenda neste livro. Todas as minhas orações têm sido atendidas, a não ser, especificamente, a obtenção de visto de imigrante para os Estados Unidos. Ela vinha regular, sistemática e convictamente afirmando: inteligência infinita, mostre-me o caminho para emigrar para os Estados Unidos. Quando o homem diz que não há solução, Deus o contraria afirmando que há, e eu acredito em sua palavra. Em vista disso, escrevi uma carta para uma advogada extraordinariamente brilhante em Nova York, que era uma estudiosa da ciência da mente e velha amiga minha, dizendo-lhe que essa jovem grega possuía uma irmã com negócio estabelecido naquela cidade há muitos anos, que estava muito doente e necessitava da presença da sua irmã da Grécia, para cuidar dela e também do próprio negócio. A advogada agiu quase imediatamente e escreveu àquela jovem estudante de O Milagre da Dinâmica Mental, informando-a sobre as providências legais a tomar para assegurar sua entrada nos Estados Unidos. Quando redigia especificamente este capítulo, recebi uma carta da jovem de Atenas dizendo o seguinte: nosso encontro não foi acidental. Ao vê-la em seus trajes clericais e ao ouvi-lo falar, sabia que o senhor era um ministro americano. Sabia também que o senhor falaria comigo e que, de uma forma ou de outra, teria a resposta que eu aguardava. Eu fui simplesmente o veículo através do qual a sabedoria infinita do subconsciente da jovem respondeu ao seu desejo constante e persistente. Ela nunca vacilara ou pusera em dúvida que o seu dilema seria resolvido. Sabia simplesmente que haveria uma resposta às suas preces e a sua persistência, determinação e obstinação pagaram dividendos. A primeira etapa da resposta às suas orações verificou-se quando uma aeromoça presenteou com um exemplar desse livro, O Milagre da Dinâmica Mental, dizendo-lhe, abre aspas, esse livro a ajudará a melhorar consideravelmente o seu inglês e, se o utilizar, não demorará em ir para a América, fecha aspas. Os caminhos do subconsciente são por vezes intrincados, fascinantes, encantadores e maravilhosos. Você começa então a verificar que as maravilhas nunca cessam e que Ele, Deus, nunca falha. Nova concepção redunda em contrato. Em uma das minhas preleções no Castle Row em Londres, na Inglaterra, por ocasião daquela viagem sobre a qual acabei de escrever, falei sobre a surpreendente lei do amor. Após uma prevenção, uma atriz veio conversar comigo e confidenciou-me que havia abandonado o palco por estar profundamente aborrecida com a pornografia empregada nas peças modernas. Agora, disse-me ela, percebo a minha falta. Tenho também algo a dar. Venho me deixando envenenar e fiquei profundamente ressentida com os editores por introduzirem expressões grosseiras em meu livro. Vou lá amanhã mostrar-lhe que o amor supera o medo, o ódio e o ressentimento. Estive em Londres apenas uma semana e antes de partir, aquela atriz me telefonou para o hotel em Broad Street e disse-me entre orgulhosa e alegre, abre aspas, assinei um contrato hoje. Durante 2 horas na noite passada, repeti alto para mim mesma, o amor divino inunda minha alma. A seguir, fui dormir possuída de um profundo sentimento de amor, de bondade, para com toda a humanidade, fecha aspas. Essa atriz havia adquirido uma nova ideia de significado do amor e, ao introduzir com firmeza em sua mente, descobrindo que o amor divino dissolve tudo aquilo que se lhe opõe. O amor é o solvente universal. Ela compreendeu durante a preleção que a divulgação de uma notícia falsa a seu respeito, que a tinha particularmente enraivecido, não tinha o poder de magoá-la, a não ser através do seu próprio pensamento. E abençoando aqueles que haviam produzido o mexerico absurdo, sentiu-se, portanto, libertada. Atualmente sou rico. Falei para um pequeno grupo de pessoas numa residência particular em Munique, na Alemanha, sobre as leis da mente. O meu anfitrião era um homem ainda jovem, exímio professor de esqui nos Alpes. Por ocasião de uma das suas excursões como alpinista, uma de suas alunas, a sua noiva, perdeu-se acidentalmente durante uma avalanche e foi posteriormente encontrada morta. Após ter sido condenado em 2 julgamentos, o professor foi finalmente absolvido de qualquer culpa em um 3º julgamento, ficando, entretanto, com um profundo sentimento de culpa e amargurado pelo remorso, e mais do que tudo, se ressentia dos comentários desagradáveis da imprensa local.
Expliquei-lhe que não podia ser responsabilizado pelos atos dos outros ou pela desobediência voluntária dele às instruções relativas ao alpinismo. Disse-lhe também que certas pessoas possuem um desejo, um complexo de morte e que inconscientemente procuram as coisas mais arriscadas, que podem ocasionar a sua destruição. As pessoas que se autodetestam são frequentemente levadas a se embriagar até a morte, ou a tomar uma dose excessiva de soporíferos ou qualquer outro veneno. Ele começou então a perceber que se estava martirizando desnecessariamente e que, ao invés disso, devia abençoar a moça, entregando-a a Deus e assim libertando-a da mesma forma que a si próprio. Eu fiz-lhe ver que todos nós estamos de passagem por esse mundo terrestre e que é impossível ter uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão ou alguém, amar alguém indefinidamente. Todos têm um tempo de transição definido, de acordo com uma lei cósmica e universal que se aplica a todos os homens e mulheres do mundo. Devemos, portanto, auscultar os sussurros e murmúrios de nossos corações e compreender que a passagem deste para um outro mundo é determinada por Deus e que, em consequência, deve ser boa. É também errado ter pensamentos mórbidos ou depressivos com relação às pessoas que nos são caras, pois essa atitude negativa as mantém à distância. Devemos amá-las e deixá-las com Deus, sabendo que prosseguem em sua jornada sempre para frente, para cima, na direção de Deus. Ao pensarmos nela, imaginamos que suas almas estejam inundadas com o amor de Deus. Ao terminar esta explicação, houve um fulgor de luz em seus olhos e exclamou: "Uma carga foi retirada da minha mente. Sinto-me livre e rico hoje." Uma ideia bem recebida. Durante a visita que fiz ao templo de Asclepíades, nas proximidades de Corinto, Grécia, ouvi embevecido as explicações do nosso guia sobre as peregrinações feitas na antiguidade àquele santuário e como as pessoas eram ali curadas de todas as doenças. Ela frisou o fato de que a maioria dos peregrinos ficava praticamente curada antes da chegada ao templo em virtude da alta expectativa, da vívida imaginação e da crença cega que os dominava. Acrescentou ainda que, segundo os velhos arquivos, os sacerdotes ministravam drogas aos doentes e os faziam mergulhar em profundo transe hipnótico, durante o qual lhes transmitia a ideia de que seriam visitados pela deusa e então curados. A pesquisa arqueológica revela que, indubitavelmente, muitas curas notáveis foram ali realizadas. Ao interpelá-la sobre as técnicas utilizadas na antiguidade, verifiquei que estava completamente familiarizada com as atividades do subconsciente, ao dizer-me, abre aspas, "Sem dúvida, Dr. Murphy, todos os resultados que se verificavam no templo após o estado hipnótico eram devidos à firme crença daquelas pessoas de que ficariam curadas de qualquer enfermidade, o que na realidade acontecia de acordo com a sua crença. Sua crença fervorosa ativava a corrente curativa do seu subconsciente, fato que atribuíam às várias deusas e também a Asclepíades, um de seus mais antigos deuses." Fecha aspas. Essa jovem guia possuía as riquezas da mente, seu pai era inglês e sua mãe grega, de forma que falava muito bem ambas as línguas. Disse-me ter nascido em um dos bairros mais pobres de Atenas e que às vezes deixava de ir à escola porque seus pais não tinham como lhe comprar roupas. Rezava pedindo a Deus que lhe desse uma ideia e lhe dissesse como sair daquele estado precário, e que lhe estava minando toda a esperança e causando aguda depressão mental. A ideia lhe veio espontaneamente, praticamente do nada: ensinar a língua grega a crianças americanas. Dando-lhe seguimento, procurou a esposa do executivo de uma companhia de petróleo e ofereceu-lhe os serviços. A mulher exclamou: "Isso é uma ideia magnífica!" E imediatamente a empregou com um salário bastante razoável. Mais tarde, essa mulher levou-a durante as férias aos Estados Unidos e a outros países com todas as despesas pagas. Atualmente, aquela mulher guia está financeiramente independente, mas ainda gosta de contar aos turistas a história da Grécia Antiga, dos seus templos monumentais, castelos medievais, ilhas pitorescas e locais sagrados da antiguidade. Ela não negligenciou com a ideia de que lhe ocorreu, muito pelo contrário, aceitou-a e a pôs imediatamente em execução.
demonstrando que as ideias são os nossos mestres e os dirigentes do nosso destino na vida. Leve sua ideia até o fim. Nunca diga, isso é muito bom para ser verdade. Ao contrário, exclame com convicção, essa ideia é bem-vinda. Eu a aceito de todo o coração, pois ela virá a consumar-se de acordo com a vontade de Deus. A luz dissipa a escuridão. Tive uma conversa muito interessante com um ábade em um dos famosos mosteiros gregos. Disse-me ele que, em sua opinião, a passagem mais importante da Bíblia era aquela que dizia o seguinte: aquele que está em seu íntimo é maior do que aquele que se encontra no mundo. E acrescentou: a constatação de que no íntimo do meu ser se encontra Deus com sua sabedoria e poder encher-me de confiança e convicção. Quando peço luz ou esclarecimento sobre o mundo de resolver um problema, uma nova ideia se forma em meu íntimo, permitindo-me ver através do problema, pois a luz de Deus dissipa a escuridão da minha mente. Esse ábade descobrira o segredo da vida e a fonte de todas as riquezas. Ao partir, ele me disse: a realidade não é somente aquela que se vê objetivamente nesse mundo fenomenista, mas também o que se pensa, sente, imagina e acredita. Tudo que realmente disse é o que qualquer estudante da mente conhece, que a causalidade infinita está em nosso íntimo e não no mundo exterior que nos cerca. Lembre-se de que o Criador é maior que a sua criação, que o pensador é maior que seus pensamentos e sentimentos. São eles que controlam o seu destino. Sua imagem mental é o seu sentido verdadeiro. É, como diz em Hebreus 11:1, a substância das coisas que se devem esperar, uma demonstração das coisas que não aparecem. Síntese do capítulo 3. Pontos a relembrar. Primeiro, você está espiritualmente dotado para superar e vencer todos os problemas, obstáculos e dificuldades da vida. 2. O conhecimento pode pagar dividendos fabulosos. Por exemplo, o conhecimento de uma língua estrangeira pode abrir o caminho para a riqueza, viagens e emocionantes aventuras de todos os tipos. 3. Sua visão ou a autoapreciação mental ativa o seu subconsciente e o induz a ser tudo aquilo que você imagina ser. A compulsão é a lei do subconsciente. 4. Conhecimento abre portas que lhe estavam anteriormente fechadas. Quando alguém diz que não há solução, a sabedoria infinita existente em seu íntimo proclama: pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como diz na Bíblia em Apocalipse 3:8. Creia nessa orientação interior que coisas maravilhosas lhe acontecerão quando você rezar. 5. Faça uma nova e brilhante apreciação de si mesmo. Sua nova autoconceituação vai lhe proporcionar novos contratos, promoções e riquezas imprevisíveis. 6. As ações dos outros não são de sua responsabilidade. Tudo o que você deve às outras pessoas é amor e boa vontade. Isto o absolve e liberta de qualquer sentimento de culpa. 7. Receba bem a nova ideia que surge em sua mente em resposta às suas orações e leve-as até o fim. Procure chegar a uma conclusão definitiva e demonstrar a si próprio que essa nova ideia pode proporcionar-lhe muitas riquezas. 8. Quando se sentir bloqueado, em dificuldade ou num dilema mental, procure encontrar uma nova compreensão da situação, ou seja, novas luzes ou esclarecimentos. Não se esqueça de que aquele que está em seu íntimo é maior do que o que se encontra no mundo. Creia nisso, um novo enfoque lhe acontecerá, capacitando-o a vislumbrar a solução de todos os problemas. Lembre-se de que a luz, compreensão, visão, verdade, ideia nova, dissipa toda a escuridão. Deixe que a luz infinita se projete sobre você, que todas as sombras das dificuldades financeiras vão se dissipar. Capítulo 4. Associe-se a Deus. Em minhas recentes viagens a muitas das lindas ilhas gregas, encontrei turistas da Austrália, da Rodésia, da União Sul-Africana e de outros países. E fiquei surpreendido com o conhecimento que muitas daquelas pessoas, homens de negócios em geral, possuíam das leis da mente.
O consenso existente entre eles era de associação com o ser superior. E alguns disseram-me o seguinte, abre aspas, consideramos Deus como nosso sócio principal e lhe pedimos orientação para o nosso trabalho. Rezamos para que nos apareça um homem certo para fazer o trabalho e confiamos que a inteligência infinita nos revele o plano perfeito para a manufatura, a distribuição e a venda de nossos produtos. Atribuímos nosso sucesso e realizações à orientação que nos é proporcionada pelo ser superior. Alguns daqueles homens eram arquitetos, construtores, engenheiros, executivos comerciais, diretores de vastos empreendimentos de vários tipos. Deus era o seu guia, conselheiro e assessor em todas as fases de suas vidas. E a prosperidade por eles obtida ia muito além dos sonhos mais promissores. Muita gente conserva Deus numa espécie de escaninho para ser usado somente nos feriados, casamentos, funerais e em outras ocasiões especiais. Deus não é um ser que vive nos céus, mas ao contrário, é a sabedoria e o poder que criaram você, que fazem o seu coração bater, o seu cabelo crescer, que controlam todos os seus órgãos vitais, mesmo quando você está dormindo. Se você não conseguir reconhecer e usar a sabedoria e o poder existentes em seu íntimo, será como se eles nem existissem. Deus é o nome atribuindo à mente e à inteligência infinitas existentes em seu íntimo. Na realidade, consciente ou inconsciente, você está sempre usando esse poder. Por exemplo, ao levantar um dedo, você está utilizando o poder de Deus, que o capacita a fazer tal coisa. E ao resolver um problema, a solução lhe é fornecida pela sua inteligência criadora interior. Ao se cortar um dedo, o poder infinito de cura se manifesta, fazendo o sangue estancar e depois restaurando completamente as células destruídas. O amor que você dedica a uma criança é uma parcela do amor infinito de Deus. E a paz e tranquilidade produzidas por você são a manifestação parcial da paz absoluta de Deus. Associe-se a Deus e deixe que as benesses financeiras se manifestem em sua vida. Uma fortuna a compartilhar. Na ilha de Mone, nas proximidades de Atenas, tive uma longa conversa com o escritor de Joanesburgo, na África do Sul. Ele me expôs alguns pontos interessantes, dizendo que muitos de seus artigos eram regularmente rejeitados e que seu primeiro livro fora devolvido sem sequer ter sido lido, por não interessar. Já estava ficando com um complexo de rejeição quando leu um livro sobre as leis da mente, que transformou totalmente o seu modo de pensar. Passou a partir de então a usar sua imaginação de uma forma mais construtiva. Tomou por norma pensar nos personagens de suas novelas, nas situações particulares, no enredo, nas verdades que desejava expor. A seguir, pela manhã e à noite, durante meia hora, afirmava convictamente: esta novela pode ser escrita por meu intermédio, pela sabedoria de Deus. Meu intelecto está iluminado, e a novela que estou escrevendo é um elemento de inspiração, de bênçãos e uma dádiva para a humanidade. Frequentemente disse-me: acordo de manhã sentindo como se a novela estivesse sendo escrita antes do meu ser. Ela me é ditada do fundo do meu ser por meu subconsciente. Após a adoção desse procedimento, todos os trabalhos daquele escritor passaram a ter aceitação. Ele encontrara o seu depósito de riquezas interior e o vinha usando para elevar e dignificar, através da sua pena, a alma dos homens. Descobriu também que sua mente era uma parcela da mente universal de Deus e que, quando usada corretamente, recebia um impulso do fundo do seu subconsciente. Esse escritor atribui grande parte do seu sucesso financeiro à sua profunda crença no seguinte versículo bíblico: e se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança ao rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Confiança e riqueza. Um dos pontos altos de uma visita à Grécia é uma viagem ao Cabo Sonion, que é dominado pelo espetacular Templo de Poseidon, deus do oceano, todo construído em mármore branco. O pôr do sol, observado desse promontório, é uma vista de raro esplendor e de indescritível beleza. Foi nesse ambiente que eu conversei longamente com minha guia, que me relatou sua história. Ela nascera na parte mais pobre de Atenas
e sofria de um profundo complexo de inferioridade. Ainda como menina, costumava observar os turistas contratarem guias para mostrar-lhe os fabulosos lugares históricos da Grécia. Certo dia disse a seus pais que gostaria de ser esperta e inteligente o bastante para poder ser também uma guia de turistas. Tendo eles a ridicularizado e observado que a educação era para os ricos e que ela nascera do lado errado da rua. Ela, entretanto, se fixara naquela ideia e mais tarde, ao ir para a escola, perguntou ao diretor se podia vir a ser uma arqueóloga. Disse o diretor: sim, se você tiver confiança em si mesma, e confiança se adquire pela crença em Deus e em si própria, de que se pode consegui-la. Então ela disse: conservei essa frase no meu coração. Estou agora no 3º ano de arqueologia e vou me diplomar dentro de 2 anos. Sua confiança em poder ser o que desejava transformou-se em dinheiro, entusiasmo, amor ao trabalho, vitalidade, simpatia e numa personalidade maravilhosa, exuberante. Esta é a sua citação bíblica favorita. De resto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua virtude. Efésios 6:10. A ideia de vir a ser uma arqueóloga se havia fixado em sua mente e tornou-se dominadora e soberana, levando seu subconsciente, sempre cheio de sabedoria e poder, a transformá-la em realidade, de acordo com um desejo divino. O gênio interior. Por ocasião de minha viagem à Europa, jantei com um destacado homem de negócios da cidade de Cabo, na África do Sul, que me confidenciou francamente ter anos atrás fracassado 4 vezes em seus empreendimentos comerciais naquela cidade, por ter particularmente aceitado as sugestões de pessoas aparentemente qualificadas sobre os locais mais convenientes e sobre como comprar, promover a venda e anunciar os seus produtos. A causa de todos os seus problemas, acrescentou, consistira no fato de ficar dependendo do conselho dos outros. O seu sofrimento, fracasso e miséria foram motivados por sua ignorância do gênio existente em seu próprio íntimo. A sua esposa lhe sugeria que confiasse no ser superior. Em seguida, ela datilografara uma citação da Bíblia e o aconselhara a conservá-la em sua mente, o que lhe asseguraria sucesso. A citação era a seguinte: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades conforme as suas riquezas, com a glória. Filipenses 4:19. A partir de então, procurara manter-se em sintonia com o ser infinito, compreendendo que todos os seus problemas eram solucionados de forma divina, pois Deus, o sábio supremo, estava sempre com ele e atento aos seus pedidos. Em pouco tempo, as condições, os problemas e as circunstâncias já não lhe pareciam insuperáveis. Pelo contrário, sabia que podia solucioná-las. Passou então a abordar todas as dificuldades com fé e confiança, sabendo haver sempre uma solução e uma alegria estimulante em sua superação. E começou até mesmo a gostar dos desafios que se lhe deparavam. Aquele homem descobrira finalmente a sua sabedoria e inteligência interiores, e deixou de ser uma vítima hipnotizada das condições e circunstâncias com que se deparava. Hoje em dia, é um tremendo sucesso e mantém empregadas centenas de pessoas. E com o prazer que advém do sucesso, está contribuindo para várias instituições de alta cultura e associações de caridade. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Você pode triunfar. Eu encontrei um jovem médico no hotel em que estava, em Frankfurt, na Alemanha, que me disse ter custeado seus próprios estudos universitários, trabalhando em várias partes. Ao se diplomar, ocorreram-lhe os seguintes pensamentos: não tenho dinheiro, não posso instalar-me em um bom lugar e tampouco equipar adequadamente meu consultório. Tendo estudado psicologia médica, sabia serem esses pensamentos sugestões negativas que atuavam sobre sua mente, sendo, portanto, absolutamente destituídos de qualquer poder. Sabia também que o único poder criador eram seus próprios sentimentos e pensamentos. Em consequência, concentrou sua confiança no poder criador de sua própria mente, ao invés das falsas e restritivas sugestões circunstanciais.
Varreu da sua mente os impedimentos, as obstruções, os atrasos e os obstáculos e concentrou-se em seu poder criador mental, visando a obter o consultório ideal para ele. Consistente e intencionalmente, se imaginava num consultório suntuoso, dotado do mais moderno equipamento de sua profissão, e proclamava que a inteligência infinita do seu subconsciente estava atuando de acordo com as solicitações para transformá-lo em realidade, conforme os desejos divinos. Pouco tempo mais tarde, uma mulher veio à casa do seu pai, onde havia temporariamente instalado o seu consultório. Padecia de uma forte dor que prontamente diagnosticou como apendicite aguda. Levou-a imediatamente para o hospital e a operou, vindo ela a se recuperar completamente. Eventualmente vieram a se enamorar e ela não apenas lhe financiou a instalação de um novo consultório, como também o presenteou com um automóvel Rolls-Royce, que chegou da Inglaterra no dia do seu casamento. O seu sogro era um industrial extremamente rico, que ficou muito feliz em poder dar ao seu genro tudo que havia de mais moderno em matéria de equipamento nesta nova era da medicina. Esse caso mostra que você não é vítima das circunstâncias, a menos que você acredite em tal coisa. Permita que a sabedoria ilimitada do seu infinito flua através do seu próprio ser, que todas as condições financeiras da sua vida vão se modificar de forma miraculosa e imediata. Aquilo que você realmente necessita, da mesma forma que aquele jovem médico, é descobrir e adquirir consciência do seu poder interior. Se chama capacidade de autorrealização. Deus se abriga em nosso íntimo. Não obstante, ainda há no mundo milhões de pessoas doentes, frustradas, fracassadas e pobres, pela simples razão de não ter percebido a existência de Deus em seu interior. É atribuição tanto sua como minha adquirir consciência da sua divina presença. É atribuição tanto sua como minha adquirir consciência da sua divina presença, para nos libertar das inibições, das frustrações e da pobreza. Apega-se, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22, 21. Familiarizar-se com o seu poder interior trará felicidade, prosperidade e tranquilidade de espírito. Você pode ser igualmente feliz no Hollywood Boulevard ou nas margens dos lagos de Killarney. Na verdade, o local nada tem a ver com a sua saúde, riqueza ou sucesso. É você mesmo quem cria essas suas condições. O ser superior existente no seu íntimo fala por seu intermédio, instando-o a avançar, a progredir e a caminhar na direção de seu Deus. É através de nossos desejos, os quais são, na realidade, a expressão da sua voz, que Deus se comunica conosco. Você é o teclado infinito de Deus, e aqui se encontra para tocar a sua melodia. Comece seu novo trabalho, missão, estudo ou qualquer outra atividade, seja ela qual for, mas com prazer, entusiasmo, confiança. O estado de espírito com que iniciar esse trabalho será o mesmo ao seu final. Inicie-o sob os eflúvios do amor de Deus, que o terminará amando a Deus e a tudo que é bom. Comece o seu novo emprego com fé, confiança em Deus, que será conduzido à vitória, ao triunfo e à glória, e principalmente ao sucesso financeiro. O princípio e o fim são idênticos. Em Killarney, na Irlanda, assisti uma tocada de harpa por uma jovem. Estava acompanhado de minha irmã. Eu estava acompanhado de minha irmã, que vive na Inglaterra, e é professora de francês, latim e matemática. Comentou ela: essa é a música mais bonita que eu já ouvi. Ela é soberba como arpista. Convidamos a moça para jantar conosco. Ela disse-me então: antes de tocar, eu sempre faço uma oração a Deus. Deus, o grande músico, toca por meu intermédio. Sou uma serva sua e toco por ele, que por sua vez toca através do meu ser a sua melodia de amor, pois Deus é amor. É deste modo eu começo, de acordo com a lei da vida, o princípio e o fim são idênticos. Eu começo a tocar com amor, exaltação e adoração pelas coisas divinas, e obtenho resultados à imagem e semelhança do seu amor, da sua beleza e da sua glória.
Síntese do capítulo 4. Pontos importantes. Primeiro, associe-se a Deus e ficará rico. Segundo, há uma fortuna a compartilhar. Adquira consciência do tremendo poder e sabedoria existentes em seu subconsciente, para se tornar inspirado e beneficiar-se e prosperar sobre inúmeras formas. Você pode vir a ser de grande utilidade para a humanidade. 3. Lembre-se da sua confiança e fé nas leis da mente, assim como a sua compreensão das mesmas se podem traduzir com saúde, riqueza e sucesso. 4. Há um gênio no seu interior. Esse gênio vai se revelar quando você estiver em sintonia, em um relacionamento com a sabedoria e inteligência do seu subconsciente. A inteligência infinita do seu subconsciente pode solucionar todos os problemas de ordem financeira e proporcionar-lhe as respostas corretas. 5. Todos os problemas são solucionados de forma divina. As condições e circunstâncias não têm poder criador. Esse poder existe apenas em pensamentos e sentimentos, e não nas falsas e restritivas sugestões das exterioridades. 6. A lei da vida diz que o princípio e o fim são idênticos. Inicie qualquer novo projeto com empenho, entusiasmo, fé e confiança, que os resultados de seus empreendimentos vão se verificar à imagem e à semelhança da disposição do ânimo com que você os iniciou. Comece sempre com fé no poder divino existente em seu íntimo e obterá resultados maravilhosos em todos os seus empreendimentos, inclusive nos financeiros. Capítulo 5. Oração e riqueza. Nas profundezas da terra pode-se encontrar riquezas sem fim, tais como ouro, prata, platina, urânio, gás, petróleo, diamantes e outros inumeráveis metais e pedras preciosas, além de incontáveis derivados seus. Entretanto, como já tivemos oportunidade de acentuar, as verdadeiras riquezas da vida se encontram nas profundezas do subconsciente do homem. É a sua inteligência inata que o capacita sempre a encontrar, distribuir e utilizar os tesouros da terra. As coisas mais preciosas do mundo estão no seu íntimo. Por exemplo, nas profundezas desconhecidas da sua mente, você encontra inteligência infinita, poder e sabedoria sem limites, e todas as maravilhas e glórias da presença de Deus. Você pode precisar de direção e orientação e recebê-las. Pode explorar suas riquezas interiores e obter joias e pedras preciosas sob a forma de novas ideias criadoras, invenções, descobertas, música sublime, novas canções e respostas para todos os problemas. Uma vez encontrado o seu depósito de riquezas interiores, você encontrará absoluta, definida e positivamente as riquezas exteriores da natureza, pois da mesma forma que no interior, elas existem no exterior. A descoberta do ouro espiritual. Recebi recentemente uma carta de uma mulher dizendo: meu marido e eu estamos casados há 30 anos. Ele tem 65 e eu 51. Temos 5 filhos. Minha vida tem sido calma e feliz. Ou assim eu imaginava. Recentemente, entretanto, meu marido confessou-me que há mais de 3 anos tinha uma ligação amorosa com a jovem estenógrafa do escritório em que trabalhara. Pediu então friamente a minha compreensão até que o assunto estivesse definitivamente resolvido. Estou aborrecida, ressentida, com ódio e profundamente magoada. As crianças estão chocadas. Estou perdendo a confiança em mim mesma. Muito embora outras pessoas digam que eu sou atraente, inteligente e encantadora. O problema está me remoendo e não consigo dormir. Sinto-me traída e estou em desespero. O que devo fazer? Respondi-lhe explicando que seu marido era sem dúvida moralmente fraco e possuidor de um profundo sentimento de inferioridade e insegurança. O seu envolvimento naquele assunto e sua protelação demonstram um colapso do seu caráter e da sua lealdade, pois na realidade ele está explorando aquela moça, que é a sua companheira de trabalho, e por quem não sente qualquer obrigação ou responsabilidade, como está evidente em sua declaração, até que o assunto esteja definitivamente resolvido. Acrescentei ainda o seguinte à minha carta: seu marido tem um profundo sentimento de culpa e um grande receio das consequências. Sabe dos efeitos devastadores da comunicação do caso a você.
Possivelmente a razão disso seja o fato daquela jovem, a sua amante, o estar pressionando para divorciar-se e casar-se com ela. Ele está agora num dilema mental. Ao mesmo tempo que se sente ligado pelo hábito à amante, deseja permanecer com você. Fale francamente com seu marido e diga-lhe claramente que ele precisa ter coragem moral, disciplina mental e a energia essencial para terminar, de uma vez por todas, aquele assunto. Diga que isto tem que ser feito, porque você não aceita viver desse modo, pois quando não há lealdade recíproca no casamento, ele se transforma numa farsa, numa pantomima e numa impostura. A revelação que ele lhe fez talvez traduza o seu desejo de voltar às boas com você, antes que a sua amante a procure e lhe peça que desista dele. Encareci-lhe, portanto, que tivesse aquela conversa franca com o marido, e que talvez rezasse frequentemente da seguinte forma: eu irradio amor, paz, boa vontade e alegria sobre meu marido. Há entre nós paz, harmonia e compreensão divinas. Saúdo a divindade existente em meu marido e o amor divino que sempre nos uniu. Deus pensa, fala e age por seu intermédio, da mesma forma que o faz através do meu ser. Nosso casamento é dedicado a Deus e ao seu amor. Ela rezou dessa maneira durante aproximadamente uma semana, e então teve uma conversa franca com seu marido, após a qual ele chorou copiosamente e terminou-lhe por lhe pedir perdão. Atualmente a paz, a harmonia e o amor reinam no seu lar. No momento em que se decidiu pela prospecção, essa mulher prontamente encontrou o ouro espiritual existente no seu próprio íntimo, a mina de ouro interior. Recentemente tive uma conversa muito interessante com um cirurgião de Killarney, na Irlanda. Ele e a sua encantadora esposa estavam de visita ao país. Começamos a falar sobre as maravilhas da mente e contou-me uma história fabulosa sobre o seu pai. Vou procurar apresentá-la da forma mais simples possível, mas esta é a sua essência. Esse jovem cirurgião era filho de um mineiro do país de Gales, que trabalhava durante muitas horas e ganhava um salário ínfimo. Como menino, frequentara a escola descalço, pois seu pai não dispunha de recursos para comprar-lhe sapatos. Frutas e carne somente eram servidos em sua casa 2 vezes no ano, em geral na Páscoa e no Natal. Coalhada, batatas e chá eram os alimentos principais da sua família. Certo dia aquele rapaz disse ao seu pai: papai, gostaria de ser um cirurgião. E vou lhe dizer por quê. O menino que ia comigo para a escola sofria de catarata. Um cirurgião o operou e agora ele consegue ver perfeitamente. Eu gostaria de fazer o bem, do jeito que aquele médico faz. O pai retrucou-lhe: meu filho, tenho 3.000 libras, algo cerca de 8.000 dólares, de economia que reuni durante um período de 25 anos, a fim de custear os seus estudos. Mas seria preferível não usá-las, até que você tivesse terminado o seu curso de medicina. Assim, você ia dispor de recursos para instalar um bonito consultório na rua Harley, que era uma área de concentração dos melhores especialistas em Londres, com equipamento mais moderno e completo necessário à sua profissão. Enquanto isso, o dinheiro estaria rendendo juros e você teria maior segurança a qualquer tempo que você realmente dele necessitasse durante o seu curso. Poderá sempre dispor dele. Esse dinheiro é todo seu, mas eu preferiria deixá-lo rendendo juros, pois por ocasião da sua diplomação, seria como que uma reserva imediatamente disponível. Essas palavras sensibilizaram profundamente o jovem, que jurou para si mesmo não tocar naquele dinheiro até o término do seu curso de medicina. Em vista disso, fez todo o trabalho, trabalhando à noite, nos feriados, em farmácias e também ganhando dinheiro no colégio, dando aulas de química e de farmacologia. Sua ideia principal era manter a promessa feita a seu pai de não tocar no dinheiro depositado no banco antes da sua diplomação. Chegou finalmente o dia da sua diplomação e o seu pai disse-lhe, abre aspas, meu filho, trabalhei durante toda a minha vida numa mina de carvão sem chegar a ser coisa alguma. Não tenho nem jamais tive qualquer dinheiro do banco. Desejo que você se dedique a escavações
mais profundas, e que encontre a mina de ouro do seu tesouro interior, que é ilimitada, inexaurível e eterna. Por um momento, disse-me o cirurgião, fiquei sem palavras, estupefato e confuso. Após alguns minutos, recuperei-me do choque e do constrangimento e subitamente ambos caímos na gargalhada. Só então compreendi que aquilo que meu pai havia realmente querido ensinar-me era o sentimento da riqueza, traduzido pelo pensamento da existência de uma grande importância em dinheiro no banco, destinada a me assistir em caso de necessidade. Isso me deu coragem, fé e confiança, e ensinou-me a acreditar em mim mesmo. A crença de que tinha 3.000 libras no banco produzir o mesmo efeito do que se realmente ali tivessem essas libras depositadas no meu nome. Fecha aspas. Esse cirurgião observou ainda que tudo que obtivera exteriormente não fora nada mais do que um símbolo da sua fé, visão e convicção interiores. Seu pai não tinha dinheiro algum para pagar os seus estudos, mas daquela forma fez ele ver as maravilhas que a vida lhe reservava. O segredo do sucesso, da realização e da consecução dos objetivos da vida de todos os homens do mundo reside na descoberta do poder miraculoso do pensamento e do sentimento. Nosso amigo cirurgião sentiu-se confiante, como se dinheiro realmente existisse no banco. Seu investimento multiplicou-se extraordinariamente. Recentemente recebi uma carta de um homem que assistira a minha preleção sobre o tema "O seu subconsciente é um banco". Dizia ele parcialmente: prezado Dr. Murphy, assisti a sua preleção sobre a utilização do subconsciente como se for um banco. Jamais havia encarado o assunto sob essa forma, mas subitamente verifiquei que meus pensamentos, imagens mentais, tendências e atitudes eram investimentos do meu subconsciente. Adquiri então consciência de que era um pensador desleixado, que somente armazenava no subconsciente ressentimentos, indolência, procrastinação, impaciência e autocondenação. Meu subconsciente multiplicava extraordinariamente todos esses elementos negativos e, como resultado, acabei sendo internado no hospital com úlceras. Faz 3 meses que ouvi a sua preleção. Na noite seguinte comecei a pensar em Deus, não como um homem que do céu presidisse a todas as coisas com caprichos e fraquezas humanas, mas como uma inteligência infinita que dirigia todo o cosmos, penetrando em todas as coisas e a todos, atendendo de maneira instantânea. Passei então a proclamar com sentimento e convicção o poder, a força, a paz, a sabedoria e a alegria de Deus são agora também meus. O seu amor enche a minha alma e a sua luz revela-me os melhores modos de servir à humanidade. Desde então, eu comecei a depositar essas ideias no meu banco pessoal, o meu subconsciente de ideias maravilhosas, oriundas da mina de ouro, existentes no meu íntimo. Isso passou-me a ocorrer. Meus negócios aumentaram 300%. Eu sou agora rico, feliz e sinto-me contente e inundado pela alegria de Deus. É maravilhoso. Você já é rico. Relaxe. Despreocupe-se. Diga para si mesmo: vou pesquisar mentalmente o meu íntimo e procurar extrair algumas ideias maravilhosas que me proporcionem melhor desempenho e maiores realizações. Eu sei que possuo recursos, poderes, qualidades e habilidades interiores, as quais nunca percebera. Sei que a inteligência infinita agora as revelará, desde que eu conscientemente as procure no meu depósito interior. Você ficará surpreso ao verificar como as novas ideias que lhe ocorrem podem transformar-se em riquezas. Adquira a consciência do seu tesouro interior, organize suas ideias e ponha em ação. Ideias podem valer bilhões. O carvão jaz em camadas desde a era do dilúvio. Um trabalhador com sua picareta fez com que ele visse a superfície. Esta descoberta veio a proporcionar emprego para milhões de pessoas em todo o mundo e possibilitou também a formação de grandes e inumeráveis fortunas. O carvão leva o calor dos trópicos ao círculo ártico e aquece os lares das regiões polares da mesma forma que o faz em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um menino escocês, buscando em seu íntimo uma nova ideia,
que lhe proporcionasse e também aos outros algum dinheiro, visualizou uma fortuna ao observar o vapor que escapava de uma chaleira, levantando a tampa. Subitamente a força expansiva do vapor veio-lhe à mente, e essa ideia posteriormente deu origem ao motor a vapor, que revolucionou o mundo, proporcionando trabalho para milhões de pessoas, e assim determinando a criação de riquezas fabulosas em todo o mundo. Recentemente, alguém chamou minha atenção para uma declaração de Henry Ford. Ao ser interrogado sobre o que faria se perdesse toda a fortuna e o seu negócio, disse ele: eu pensaria em alguma outra necessidade básica, fundamental de todas as pessoas, e transformaria em realidade, de uma forma mais barata e mais eficiente que qualquer outra pessoa. Em 5 anos, eu seria novamente um multimilionário. Oportunidades tremendas estão à sua espera nessa era do espaço e da eletrônica. Procure em seu subconsciente ideias novas, criadoras e inspiradoras, libertando assim os seus poderes criadores. Você encontrará necessidade de clemência, que oportunamente o enriquecerá e beneficiará. Comece agora a libertar o esplendor que se encontra enclausurado em seu interior. A sua fortuna começa com você mesmo. A riqueza e a pobreza têm ambas origens em sua própria mente. Cabe a você decidir de forma positiva se pretende ser rico e bem-sucedido. A riqueza não é uma questão de oportunidade, sorte ou coincidência. A sua única oportunidade é aquela que você mesmo se proporciona. Um jovem e brilhante executivo disse-me o seguinte: trabalho duramente por longas horas. Minhas sugestões e recomendações são em geral bem aceitas e têm proporcionado lucro à organização. Não obstante, nos últimos 3 anos, tenho sido preterido nas promoções, até mesmo subordinados meus têm sido aumentados e promovidos. Esse homem era inteligente e engenhoso, além de trabalhar arduamente. A resposta para o seu caso estava nas relações com sua ex-esposa. Há 3 anos discutiam a divisão de bens, o valor da pensão e o problema dos filhos. Inconscientemente, ele não desejava ganhar mais dinheiro até a homologação da sentença, pois quanto mais ganhasse, maior seria a pensão a pagar a sua ex-esposa. Ressentia-se de ter de pagar a pensão temporária, que julgava excessiva, e aguardava, portanto, a decisão do juiz. Expliquei-lhe como funcionava o seu subconsciente e disse-lhe que, na realidade, ele estava decidindo que não desejava mais dinheiro, pois havia definitivamente incorporado aquele conceito negativo. Além disso, o seu ressentimento, hostilidade, antagonismo e o desejo de não fazer concessões à sua ex-esposa já se haviam fixado no seu subconsciente e se manifestavam em todas as suas fases da vida financeira. Quando você mentalmente decide não fazer concessões de riqueza a outra pessoa, está automaticamente agindo da mesma forma com você mesmo. Esta é a razão porque a lei de ouro manda que você pense, fale e haja bem com seus semelhantes, não se deixando dominar pelo ódio, pelo ressentimento, pelo criticismo, pois sendo você o único pensador do seu universo, seus pensamentos negativos determinam reações igualmente negativas em todos os setores da sua vida. Seu subconsciente está sempre produzindo uma corrente de pensamentos cuja totalidade é projetada na tela do espaço. Esse jovem executivo logo percebeu que era ele mesmo quem estava bloqueando sua própria expansão e promoção. A solução do seu problema estava em seu próprio íntimo, e logo compreendeu que o amor repudia o ódio. Assim, na medida em que desejasse saúde, amor, paz e prosperidade à sua esposa e filhos, ele seria igualmente aquinhoado com todas aquelas benesses. Começou também a achar que ele fazia jus a uma importância razoável de dinheiro para a manutenção dos 3 filhos, e que tal importância devia ser dada com alegria e satisfação, e que se isso fosse feito livremente, o retorno se faria multiplicado muitas vezes. Eis a oração que ele começou a fazer com frequência: Deus é amor e vida. A vida é uma, indivisível, e manifesta-se no íntimo e através de todas as pessoas. A vida está no centro do meu próprio ser. Sei que a luz dissipa a escuridão e que o amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor supera agora todas as condições negativas. Amor e ódio não coexistem.
Atualmente lanço a luz de Deus sobre todos os pensamentos de medo e ansiedade, afastando-os da minha mente. A alvorada, luz da verdade, surge, e a penumbra, medo e dúvida, desaparece. Sei que o amor divino paira sobre mim, é o meu guia, ilumina o meu caminho. Deus está agora em todos os meus pensamentos, palavras e ações. Deus é amor. Sei que o amor perfeito repudia o medo. Em poucas semanas, aquele jovem sofreu profunda transformação interior, tornando-se amável, afável, jovial e amoroso, como se tivesse renascido espiritualmente. Porque no passado os levara ao altar, voltou a brilhar. Não separa, pois, o homem aquilo que Deus uniu. Mateus 19:6. Como rezar e ficar rico? Eis aqui uma oração infalível que proporciona resultados financeiros. Sei que o meu bem existe nesse exato momento. Acredito no fundo do meu coração que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade. Acredito e sei que esses pensamentos, sementes, vão se desenvolver, manifestando-se em minha vida. Eu sou um jardineiro, e aquilo que eu semeio, colherei. Semeio pensamentos, sementes inspiradas por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita será sem dúvida maravilhosa. A partir desse momento, deposito em meu subconsciente as sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, e colherei os frutos dessas sementes maravilhosas. Acredito e aceito o fato de que o meu desejo é uma semente depositada em meu subconsciente, que se torna real pelo meu sentimento de sua realidade. Aceito a realidade do meu desejo, da mesma forma que aceito o fato de que a semente depositada no solo vai germinar. Sei que ela germinará no escuro, da mesma forma que meu desejo ou ideal se desenvolve na escuridão do meu subconsciente. Por um momento, como a semente, ela surge do solo, torna-se concreto sobre a forma de uma condição, circunstância ou evento. Esta é a verdadeira fonte de meus recursos financeiros. A inteligência infinita governa e guia todos os meus passos. Em minha meditação, concentro-me em todas as coisas que são boas, honestas, verdadeiras, justas e agradáveis. E ao fazê-lo, o poder de Deus se irradia sobre os meus pensamentos de bondade. Estou em paz porque sou infinitamente próspero. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de disciplina, seja isso que preocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4:8. Síntese do capítulo 5. Pontos a rever. Primeiro, as verdadeiras riquezas da vida acham-se nas profundezas do subconsciente. Você possui um tesouro interior e pode extrair dele, através da oração objetiva, riquezas fabulosas. 2. A esposa inteligente não reconhece valor na amante do seu marido, pois sabe estar ele mentalmente doente e ser ela uma mulher frustrada, neurótica e inibida. Discute o assunto francamente com o marido e busca na oração a sua solução. 3. As riquezas são de natureza mental. A fé, a confiança, o zelo, o entusiasmo e a crença em si próprio transformam-se em saúde, sucesso, riqueza e realizações. Um menino de origem pobre veio a ser um famoso cirurgião por acreditar que seu pai possuía dinheiro suficiente para pagar seus estudos de medicina. Muito embora, na realidade, não tivesse nada. Veja o efeito mágico da crença sobre a mente daquele menino. Familiarize-se com as nuances do seu pensamento e sentimento e transforme a sua vida. 4. Seus pensamentos, imagens mentais, crenças, atitudes e sentimentos são investimentos que se acham depositados em seu subconsciente. Esses investimentos proporcionam juros compostos, isso é, se multiplicam. Impressione o seu subconsciente com amor, fé, confiança, segurança, abundância, correção e bom humor. Assim, sempre que necessitar de amor, confiança ou de uma solução para um problema, o seu subconsciente vai lhe atender. Essa é a forma de extrair tesouros da mina de ouro existente no seu íntimo. 5.
Sua única oportunidade é aquela que você mesmo cria. Se você sente inveja da fortuna de outra pessoa, ou procura mentalmente subtrair algo de bom de outra pessoa, não estará apenas se martirizando, mas também se privando das riquezas da vida. Você é o único pensador do seu próprio universo, e tudo aquilo que pensa é a sua criação. Crie riquezas para si mesmo, desejando a todos os homens todas as riquezas do céu.